Boa tarde a todos. Quero dar as boas-vindas a mais esta sessão do Fórum de Educação à Distância, que está sendo gravada e também transmitida pela web. Temos também alguns participantes que estão acompanhando virtualmente. Nós invertemos um pouco a ordem. Aqui nós teremos a fala da professora Rosane em seguida, porque a gente sabe que no início algumas pessoas se atrasam, né? E assim nós queremos valorizar a fala da professora Rosane, as comunicações, como elas ficam depois registradas e divulgadas no site, né? Se as pessoas não conseguem assistir aqui, elas ainda têm como recuperar, né? E acessar as informações. Esta é a razão por que nós invertemos a ordem, né, das apresentações aqui. Então nós teremos hoje breves comunicações, agora no início, a palestra da professora Rosane e depois a apresentação dos editais, das propostas dos editais 13 e 14 da SEAD. Bom, eu vou anunciar hoje 3 cursos que já foram programados, né, já há bastante tempo, e estarão sendo desenvolvidos à distância, através de apoio da Secretaria de Educação Básica do MEC. Né? Aqui eu tenho a outra lâmina, não é esta aqui. Vamos passar. Aqui. Tá. Então, o primeiro curso é Mediadores de Leitura, né, com carga horária de 90 horas. Ele é no âmbito da SECAD MEC, né, o AB, então vai ser oferecido nos polos de Agudo, Boa Vista, Camargo, Cerro Largo, Constantina, Cruz Alta, Erval, Ulha Negra, Jacuizinho, Mostardas, Restinga Seca, Santana do Livramento, Seberi, Sobradinho, Tapejara, Tio Hugo e 3 de Maio. Esse curso ele vai iniciar agora em outubro de 2010, juntamente também iniciando em outubro, o curso de extensão em Educação para a Diversidade com 180 horas, carga horária, no início dia 10 de outubro, e os polos de Arroio dos Ratos, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, Sapiranga e Sapucaia do Sul. Todas as informações estão na página dos cursos e também no site da SEAD. Nós temos também o curso de Educação para a Diversidade no Ambiente Escolar, com 180 horas, previsto para a segunda quinzena de outubro, nos polos de Quaraí, Jaquirana, Itaqui, Serafina Correia, Cruz Alta e Panambi. Informações também estão aqui no site da SEAD. Esses cursos eles foram já, digamos assim, vêm sendo tratados há muito tempo, depois houve um atraso na questão da liberação dos recursos, enfim, mas hoje eles estão prontos para iniciar, assim como nós temos uma previsão de novos 6 cursos de formação de professores para 2011, que também tiveram a aprovação já e do financiamento. Bom, vamos voltar. Este aqui. A URGS, junto com a PUC, está promovendo um workshop internacional, a inovação na sala de aula universitária mediada pelas tecnologias, pela professora Miri Schoenfeld, tá? Nos dias 27, 28 e 29 de setembro, das 8h30 às 12h30, na PUC. Ana Vilma, tu tem informação se as vagas já foram preenchidas? Já. É um curso, esse workshop bastante concorrido, tá? Então, mas ele vai ser transmitido pela web? Workshop não, tá. A palestra, então, nós temos aqui, essa palestra será realizada
aqui mesmo, né, nesse auditório, no dia 29 de setembro, com entrada franca, sobre a inovação na sala de aula universitária mediada pelas tecnologias. Aqui nós temos já as vagas preenchidas, não? Tem essa informação? Não tem inscrições, tá. Então estão todos convidados então, para essa palestra, e eu acho que ela traz uma experiência importante na questão do ensino à distância, questão de recursos para a web, como wikis, blogs, o que mais que ela vai tratar é da Second Life. Tá. Tá. Aqui. Bom, tem mais algumas comunicações, eu vou me resumir a mais duas que eu acho importante. Uma delas que é um motivo de satisfação para nós, nós soubemos ontem, tá, que chegou um carro da UAB para a universidade. Então nós recebemos, hoje ele já está no distribuidor aqui em Porto Alegre, é uma Ford Ranger, cabine dupla. Tá? Então, isso é importante, como a gente lida com educação à distância, e são muitos polos, que a URGS atua em torno de 40 polos aqui no Estado, tá? Mais outros fora do Estado. Então, para apoiar essas ações, a Universidade Aberta do Brasil investiu recursos, né, contemplando todas as instituições que atuam de acordo com as necessidades. Tá? E eu acho que é um apoio importante que está chegando num bom momento. Uma das grandes dificuldades é a questão dos deslocamentos que nós temos em relação, e também em função do volume de atividades que são desenvolvidas e que requerem essa interação com polos, com prefeituras, enfim, esses deslocamentos. Então essa é uma boa notícia. O carro já está na revenda e em poucos dias ele vai integrar o patrimônio da universidade, da URGS. Tá? Uma outra, agora, última notícia, é o secretário de Educação à Distância, que não está aqui hoje, como estão vendo. Tá? Ele está participando de um evento em Salvador, mas nós temos assim a satisfação de comunicar que ele foi eleito presidente da CONAIS. Tá? Então, isso é digamos assim, é uma função bastante importante, na medida assim, que trata de toda a questão da avaliação do ensino, né, superior no país, em relação à definição de diretrizes, enfim, acompanhamento de todo o processo de avaliação. De outra parte, também nós recebemos a informação de que, isso também já dentro da CONAIS, e o professor Sérgio Franco teve um papel fundamental nisso, na elaboração das diretrizes para a avaliação da educação à distância no Brasil. Tá? Então, nós soubemos que isso também já foi aprovado e que se encontra no Ministério da Educação, tá? De onde será transformado num documento oficial, enfim, e que balizará toda a avaliação da educação à distância no Brasil. Então, são notícias bem importantes, porque até o momento, nós tínhamos toda uma regulamentação para a oferta de cursos à distância, tá? Mas tínhamos ainda a necessidade de definir o processo de avaliação, quer dizer, um processo específico para a modalidade à distância, né, em função de algumas peculiaridades que a avaliação do presencial não contempla. Então, nós temos também agora já a proposta das diretrizes, né, para avaliação da educação à distância. Bom, feito isso, sem mais delongas, eu convido então a professora Rosane Aragão de Nevado, que proferirá a palestra Estratégias Metodológicas em Ações de Educação à Distância. Como todos sabem, a professora Rosane é coordenadora do PEAD, né, o primeiro curso de graduação à distância da URGS. Ele foi seguido assim numa sequência rápida pelo curso de graduação em administração, mas eu fiz uma pesquisa e, de fato, a pedagogia é o primeiro curso, né? É o que iniciou. Não, a graduação, a administração iniciou alguns dias depois, né? Então podemos dizer que a pedagogia é o primeiro curso de graduação à distância da universidade, né? E que está sendo concluído este ano, agora em 2010. Né? Digamos assim, foi uma experiência bastante exitosa,
tanto em termos de formação, também quanto em termos de permanência dos alunos no curso, né? Porque um curso que iniciou com 400 vagas e que está formando perto de 350, acredito eu, né? Isso é um índice muito alto, né, de permanência no curso. Então, esse é um desafio dos cursos à distância, é manter, quer dizer, evitar a evasão de alunos, né? Esse é uma dificuldade, um grande desafio para todos os cursos à distância. Então, para nós, é uma grande satisfação a gente chegar assim ao final de um curso com esses índices assim. E também, eu não vou falar aqui, como eu acompanhei o curso, também seria interessante até a gente ter alguma pesquisa em relação aos índices de satisfação dos alunos, né? Porque eu acho que isso é muito importante, isso, né? Porque a gente percebe assim o quanto os alunos continuam motivados, né, com esse projeto, né? Assim como outros que a universidade tem levado adiante. Eu acho importante a gente constituir esse conhecimento dentro da universidade e aproveitar essas experiências. Eu acho que é importante transmitir esse conhecimento que é produzido, essas experiências que são produzidas, né, para que elas possam balizar futuros projetos. Então, aproveitar a experiência acumulada. Eu acho que isso também, um pouco da fala da professora Rosane, também vai nesse sentido, quer dizer, no sentido de que a gente possa ampliar os nossos horizontes, enfim, e preparar novas ações de educação à distância, porque a demanda é grande. Como vocês sabem, o Brasil é um país que ainda é devedor em termos de índices ou de formação superior, né? As nossas taxas ainda elas são muito baixas, então nós temos um grande caminho pela frente e a educação à distância se propõe a colaborar nesse processo, tá? Então, obviamente que uma educação à distância com qualidade, né? Quer dizer, nós temos que ter isso como parâmetro, né? Não só aquela qualidade que se pretende para o sistema como um todo, mas eu diria assim, até um padrão URGS de qualidade. Nós temos que ter um padrão de qualidade que baliza as outras ações da universidade, assim como no ensino presencial. Então, na educação à distância também nós se pretende que tenhamos um padrão URGS de qualidade na educação à distância. Bom, obrigado então, boa audiência aqui a palestra da professora Rosane, e na sequência nós teremos a professora Mara e a Deise, é isso, Deise? Não, a Ana Vilma, na apresentação dos editais 13 e 14 da SEAD. Alô? Bem, tá ligado? Acho que tá, né? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E vou tentar fazer uma fala não tão longa como eu costumo fazer. Você sabe que a gente começa a falar e parece que aí tem mais coisas para falar. E agora eu fiquei emocionada porque o nosso curso é o primeiro. Bom, mas, enfim, eu vou conversar um pouquinho com vocês e eu gostaria que a gente até pudesse, talvez, conversar de uma forma um pouquinho mais interativa, né? Às vezes é complicado, talvez tenha que esperar o momento do debate, né? Porque está sendo também transmitido pela internet, mas eu não tenho a pretensão de dizer para vocês como a gente deve fazer educação à distância. Exatamente quais são as estratégias que a gente deve usar. Mas eu me proponho a ajudar, a tentar contribuir para uma reflexão sobre o que está envolvido no uso de estratégias. Então, eu preparei algumas lâminas para a gente discutir um pouquinho. Bem, a primeira questão que eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês é que pensar estratégias para a educação à distância
não é simplesmente escolher algumas técnicas e alguns métodos para usar com os alunos, mas envolve a gente pensar, afinal, o que eu quero com isso? O que é educar? Onde eu quero chegar? Quem eu quero formar? Eu quero formar na educação à distância simplesmente um profissional que tenha competências na sua área de atuação, que ele saiba os conteúdos que eu vou ministrar, ou também quero formar alguém que tenha iniciativa, que tenha capacidade de autoria, que tenha flexibilidade, que tenha possibilidade de trabalhar em grupo, e todas essas questões que a gente tem conversado em vários fóruns aqui. Então, o que eu estou colocando aqui nessa primeira ideia, né, é que falar sobre estratégias metodológicas também é falar sobre questões mais gerais da educação. Bem, essa é uma temática difícil e a gente tem que escolher alguns pontos para iniciar a nossa fala. Então, de qualquer forma, a gente escolher estratégias envolve uma concepção de aprendizagem e de ensino. Aqui eu estou falando de ensino, também considerando a ideia de que dentro da questão ensino pode estar a questão de um professor que promove a aprendizagem, não aquele professor transmissor que a gente tem condenado, né, de alguma forma, nas nossas últimas falas. E uma concepção sobre o papel do professor e o efeito dos materiais e também aqui dos instrumentos e dos ambientes. Ok? Quando eu coloco ali uma concepção, mesmo que inconsciente ou sincrética, eu estou dizendo que, muitas vezes, o professor não tem consciência do que ele espera com o que ele está propondo. Não sei se você já tiver nessa experiência, mas eu acho que grande parte dos professores já teve a experiência de pensar o que eu vou fazer com os meus alunos, para que eles aprendam alguma coisa. Mas, muitas vezes, a gente não percebe exatamente o que a gente pensa sobre educação. Qual é a minha concepção? Como eu acho que o meu aluno aprende? Grande parte dos professores trabalha sem ter uma ideia clara do que ele pensa sobre a aprendizagem. E acho que os cursos de formação, os cursos de licenciatura, também têm algum compromisso com isso. Porque eu acho que, em muitos cursos de licenciatura, os alunos conseguem sair do curso sem terem trabalhado muito a questão de como se aprende. Bem, então, quando a gente fala em educação presencial, em educação à distância, essas questões estão em jogo nas duas. Em alguns momentos, parece que só na educação à distância que a gente começou a pensar, afinal, como é que se aprende, como é que eu vou propor alguma coisa. Eu acho que a gente já está mais acomodado na presencial, ela já está mais estabelecida, e a gente não precisa pensar tanto sobre isso. Parece que as nossas estratégias já são mais aceitas no presencial. Mesmo que elas se repitam, muitas vezes ano após ano, e que elas estejam mais baseadas naquele professor que tenta transmitir oralmente ou escrever no quadro negro, que não é mais negro, agora é branco. Tem outras coisas, mas não mudou a ideia, mudou a cor. Bem, a EAD, eu acredito que traga algumas tensões ou alguns tensionamentos além daqueles que a gente tem vivido no presencial. Bem, então, a primeira questão, da distância física. Então, eu estou colocando aqui que a distância física traz uma zona de perda dos nossos referenciais. Estou falando zona de perda agora um pouco inspirada, que ontem uma orientanda defendeu a tese, e ela trabalhou a questão da transferência em contexto de educação à distância, e mais especificamente no nosso curso. E ela identificou, em muitos momentos, os professores sentindo e se situando numa zona de perda. Afinal, se eu não tenho meu aluno
para olhar nos olhos dele, pelo menos para ver se ele faz um rostinho assim de tá legal e tal. Né? Então, quais são os meus referenciais, né? O que eu tenho de referencial para essa convivência? Né? Eu brinco um pouco nas defesas, nós temos o grupo de orientação, tem já uma sistemática, né? A Simone está aqui para comprovar, né? Que sempre um vai ou dois vão lá só para fazer, ok, está ótimo, né? Para dar uma força para aquele que está apresentando. Então, isso é um referencial do presencial. Mas e a distância? Né? O que nos mostra como é que as coisas estão acontecendo? Bem, então, a ideia é assim, nós temos que recuperar a presença na educação à distância. Só que não é a presença física. Então, hoje eu vim aqui para falar e deixar muito marcado que é preciso presença na educação à distância. Ontem a minha aluna dizia assim, é presença num pano de fundo de ausência. Isso é uma coisa mais psicanalítica, mas a gente consegue entender. Né? Nós temos que ter a presença nessa ausência física. Então, nós temos que correr atrás e buscar o que são marcas, né? O que significa essa presença quando a gente não tem as pessoas aqui conosco. Né? Vocês estão todos aqui, nós estamos aqui, eu estou conversando com vocês, eu estou olhando para vocês. Existem muitas marcas. Né? Mas, na distância, essas marcas são diferentes. Né? E a gente se perde. Né? Então, cria essa espécie de zona de perda. Eu perdi o outro. Como é que eu recupero o outro? Como é que eu me recupero nessa convivência com o outro? Bem, existe também uma diferença que, nesses contextos de educação à distância, principalmente como nós temos muitos alunos, são presenças. Não é a presença do professor só. É a presença da função docente. É a presença do docente, da docência dividida ou distribuída. Presença distribuída, isso é uma palavra interessante. Que é distribuída entre esses agentes que estão em contato, né, com os alunos e entre eles também. Bem, a ideia de nós termos professores, tutores, monitores e alunos envolvidos também causa algum tensionamento. Acho que todos que estão aqui e trabalham com educação à distância já sentiram algum tensionamento em relação a isso. Tá? Mas, assim, o que eu quero deixar muito marcado em relação a esse momento aqui é que eu estou defendendo que na educação à distância é necessário e fundamental que exista presença. Bem, que outros tensionamentos é possível a gente estabelecer ou destacar? Porque, na verdade, são muitos. Sempre que a gente fala, é um recorte, né, de uma realidade que é muito mais complexa. Mas nós precisamos também aprender a conviver em outros espaços e tempos. Então, quando eu estou falando em outros espaços, também estou falando em entender outras lógicas. Porque nós habitamos outras salas de aula, entre aspas, que têm uma lógica diferente, que têm uma organização diferente, que às vezes são mais flexíveis e às vezes não são. Nós temos alguns ambientes que são muito rígidos, às vezes mais que o presencial, e outros que são mais maleáveis. Então, eu dou um exemplo para vocês. Se a nossa sala de aula é muito rígida na sua organização, quando nós saímos da sala, a gente pode, pelo menos, encontrar os colegas no bar e falar mal do professor. Ou falar alguma coisa, comentar alguma coisa, não necessariamente falar mal. Mas nós podemos conversar no bar. Existem alguns ambientes que não têm nem esse espaço. O aluno só pode entrar aqui, 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 e ele não tem muitos locais onde ele possa ter encontros.
Então, também um tensionamento e uma questão de educação à distância é essa. Uma é presença e outra são os encontros. Como é difícil a gente criar grupos mais livres em determinados ambientes. E não é porque, acredito, as pessoas não queiram que isso aconteça, mas é que quem programa com uma lógica. Assim, quem cria o ambiente, cria com uma lógica. E nem sempre a lógica de quem cria o ambiente é a melhor lógica, para nós. Não vou falar o que é melhor, o que é pior, mas para nós, para o tipo de trabalho que a gente vai fazer. Bem, então a ideia da gente lidar com espaços flexíveis e um grande tensionamento agora também está sendo o tempo. O tempo dos nossos alunos e o nosso também. Porque quando nós tiramos as barreiras do tempo, que antes a gente trabalhava até às 6 da tarde, ou até às 8, alguns um pouco mais, fechava tudo e ia para casa, e não tinha mais não tinha internet para a gente abrir e ler e-mail, nós tínhamos uma organização de tempo. Agora nós já temos outra. Chega e-mail à meia-noite, professora, estou desesperada, preciso de uma ajuda, porque... Então, assim, nós temos solicitação dia e noite. Teve um trabalho que eu fui da banca, uma aluna de Santa Maria, que ela fez um trabalho sobre a captura do tempo. Como nós já não somos donos do nosso tempo. Porque a gente tem muita solicitação. Então, nós multiplicamos os nossos horários de trabalho. É interessante que a gente não tenha horário fixo? Claro que é. Por outro lado, a gente também tem que ter algum cuidado. Porque, senão, a gente é capturado. E a gente se vicia também. É difícil eu chegar em casa e conseguir me deitar. Pode ser 1h da manhã, mas é difícil eu conseguir me deitar sem olhar o e-mail. Eu fico com a sensação que tem algo urgente e importante, que, se eu não olhar ali, no outro dia vai ter consequências trágicas. Vocês não vão me dizer que não acontece com vocês. Porque isso acontece. Então, é um outro tensionamento que nós temos ainda que resolver. Acho que a gente vai encontrar, e estamos buscando soluções, alguns acordos que a gente nem sempre faz com os alunos, mas alguns acordos. E tem um acordo que eu quero fazer agora com meus orientandos e os meus alunos também do meu seminário que estão aqui. Assim, fim de semana eu não vou abrir e-mail. Não adianta mandar e-mail na sexta-feira de noite e esperar que segunda-feira de manhã eu já consiga resolver a questão. Eu ainda não fiz. Vamos ver qual vai ser a reação. Já estou avisando que agora eles não vão poder reagir. Nesse momento, eles vão esperar para só conversar comigo mais tarde. Bem, então, existe também, como falei antes, essa mudança na função docente. Que nós temos agora equipes docentes. As equipes docentes, quando elas funcionam de uma forma integrada, elas ajudam muito. Quando funcionam de uma forma dividida, elas complicam muito. Por quê? Fica aquela questão da fábrica. Eu faço isso aqui, você faz isso aqui. Ou então, fazem a mesma coisa. Só que um diz vai por aqui e o outro diz vai por ali. O que faz o professor, o que faz o tutor? Essas funções a gente define assim, de uma forma ampla. Mas dentro de cada atividade, cada situação, elas são redefinidas, conforme fique mais adequado para aquele trabalho. Então, a gente também não pode ter uma rigidez tão grande. Eu tenho visto muita discussão sobre qual é a função do tutor. E eu vejo no próprio PEAD a função do tutor tem mudado durante esse tempo. No início, e até a Maria Ângela fez um trabalho sobre isso, os tutores levaram um tempo para compreender e para construir essa função, para tomar consciência.
Né? Quer dizer, agora que os alunos estão num trabalho de conclusão de curso, também a função do tutor ela é diferente. A função do professor ela muda porque é uma orientação de um trabalho acadêmico. Então, tudo isso é muito, digamos assim, tem que ser muito flexível para que a gente possa realmente constituir. Agora, a equipe que funciona integrada, ela consegue superar essas questões. A divisão que é complicada. E eu quero salientar também uma divisão que existe, eu acho que em muitos cursos, e até eu acredito que seja fomentada, que é essa questão assim, existe um professor conteudista, que é aquele que produz o material, e o tutor explicador, que eu chamo. A gente produz o material e precisamos de um tutor que explique o material para os alunos. Então, a função do tutor como explicador, ela é um tensionamento muito grande. Ela nos mostra que alguma coisa não está funcionando bem. Porque se a gente produz esse material e o tutor vai explicar, bom, que estranho, alguma coisa, ou a gente está perdendo a oportunidade de fazer alguma coisa melhor nesse nosso trabalho. Acho que o tutor pode fazer coisas muito mais interessantes. Eu vou tratar um pouquinho adiante, muito mais no sentido de provocar processos de aprendizagem do que ser um explicador de conteúdos do livro ou do fascículo que foi feito. Bem, ainda para cursos, porque eu estava pensando em ações mais amplas. Nós temos mais uma questão que eu acho que é um tensionamento, que é a mudança de escala. O que a gente faz quando a gente tem muitos alunos? E o estabelecimento de uma relação entre número de alunos, professores e tutores. Eu confesso para vocês que eu não sei quais foram os estudos, me desculpe que a minha voz está um pouquinho, os estudos que definiram essa relação de número de tutores por aluno, ou número de professores por aluno. Vocês conhecem esses trabalhos? Não? Será que não é uma questão muito mais de viabilidade econômica? Uma questão de custos? Eu acho que é. Eu fui procurar, eu não achei nenhum lugar que diga assim, não, bom. Ou um tutor para cada 80, ou um professor para cada 150, ou um professor para cada... Eu não conheço trabalho, nenhuma pesquisa sobre isso. Eu tentei encontrar, mas eu não encontrei. Você sabe que eu sou provocadora, né? Eu gosto de provocar. Bem. Então, agora a gente entra um pouco na questão... Aquilo foi um preâmbulo, só um contexto. Então, assim, estratégias. O que eu me pergunto quando a gente fala em estratégia? Primeiro eu me perguntei, né? O que será que as pessoas esperam escutar quando a gente coloca um título como esse, né? Que a Ana Vilma escolheu. Foi a escolha da Ana Vilma, eu acho, a equipe. Foi a equipe. Eu concordei. Eu não estou me eximindo, né? Mas eu fiquei pensando, quando eu recebi o título, né? O que as pessoas esperam escutar, né? Em termos de estratégia. Bom, o que eu fiquei me perguntando? Bem, claro que essas perguntas têm relação com a nossa possibilidade de clareza das ideias, né? de como se aprende, quais são os objetivos da educação e tudo mais. Mas quando a gente pensa em estratégias, bom, o que eu vou propor? Como eu vou propor? Com que suporte tecnológico? Com que materiais? Com que formas de envolvimento da equipe docente? Com que formas de acompanhamento e avaliação? Ou, pelo menos, eu acho que a gente deveria perguntar. Bem, então, aqui eu estou trazendo um joguinho de dominós, não é brincadeira. É o quebra-cabeça. Que fala um pouco sobre a questão de qual é o pano de fundo, né? Qual é a concepção que eu estou usando aqui sobre a questão
da pedagogia que nós vamos usar para pensar essas estratégias, colocando como a pedagogia da incerteza. Eu não estou falando aqui de forma geral, eu vou apresentar uma direção. E a gente pode questionar e discutir outras direções. Mas eu achei muito complicado fazer uma apresentação muito genérica. Então, a ideia da pedagogia da incerteza é uma ideia de que nós estamos educando as pessoas para lidar com um mundo de incertezas. Há um tempo atrás, até a nossa ideia de ciência era uma ideia de certeza, verdades absolutas. Agora a gente já percebeu que nem a ciência nos dá certezas. Eu passei 18 anos cuidando de um problema circulatório que eu não tenho, porque no momento em que eu fiz os exames, os instrumentos não permitiam uma clareza de leitura e a conclusão do médico foi que eu tinha aquele problema. Então, eu passei muitos anos com o maior cuidado, usando meia elástica, fazendo uma porção de coisas, para depois fazer uma ecografia, e o médico disse, não, mas isso nunca existiu, olha aqui, é claro. Então, vejam que algumas coisas que a gente tem como verdades, conforme vão mudando os instrumentos e o nosso conhecimento, elas deixam de ser verdades. Então, a gente vive num mundo que nós temos certezas provisórias, essas certezas caem por água abaixo, elas se tornam dúvidas e são reconstruídas novas certezas. É claro que a gente tem que viver com algumas certezas, porque senão a gente se mata, né? A gente sai daqui e é atropelado por um carro. Nós temos que ter algumas certezas. Mas a gente tem que ter também a certeza de que essas certezas não são tão certas quanto a gente imaginava. Então, a ideia da pedagogia da incerteza ela é muito baseada na pedagogia da pergunta, do Paulo Freire. E ela tem também, vamos dizer assim, ela assume alguns pressupostos também do construtivismo. Então, a nossa ideia é educar para a busca de soluções de problemas reais. Vocês conhecem problemas que a gente tenta tornar reais e a gente força. Conhecem aquela piadinha da freira? Não? Então, o professor tinha que fazer uma questão interdisciplinar. E ele era professor de matemática. Então, ele disse assim, uma freira comprou 8 maçãs, comeu 5. Quantas sobraram? 3. Ele disse, bom, é interdisciplinar, é religião e matemática. Ciências também, é maçã. Então, às vezes a gente força, muitas vezes a gente força, e as pessoas acabam não discutindo problemas reais. Tem um ambiente, o professor Keginé está ali, que ele diz que ele vai construir, está ainda em planejamento, que é um ambiente para discutir questões, assim, analisar conjuntura. Um ambiente aberto para que as pessoas possam fazer análise de conjuntura. Porque, realmente, aí a gente vai tratar de problemas reais. No PIAD a gente tenta fazer isso, Silvestre? Os nossos alunos são professores em serviço e eles, então, trabalham nas suas salas de aula e trabalham sobre problemas que eles enfrentam na sala de aula e trazem retornos sobre o que aconteceu na sala de aula. E isso tem nos trazido bons resultados. Bem, a outra questão é educar para a autoria, expressão e interlocução. Eu nem vou insistir muito nisso, porque eu acho que vocês já têm escutado muito sobre essa questão. Educar para a cooperação, cooperação no sentido que Piaget usa é um termo forte, digamos assim, mas pelo menos trabalhar, a gente educar para que as pessoas consigam trabalhar de forma solidária junto com os outros. E educar para investigação para a criação de novidades, ou seja, com espírito de pesquisa. Não que a gente tenha que formar pesquisadores em todos os níveis, mas pelo menos que a gente não mate o espírito de pesquisa das nossas crianças, adolescentes e depois adultos. Eu trabalho com projetos de aprendizagem com alunos da graduação e do presencial.
E quando a gente vai começar a lançar questões, né, o que te interessa investigar? O que te interessa saber? Muitos deles param e dizem, mas o que me interessa saber? Não sei. Né? Por quê? A gente vem matando isso, né, durante muito tempo. O meu filho era muito curioso. Eu me cansava, ele me perguntava, quando ele era pequeno, perguntava. Depois que ele entrou na escola, ele foi mudando. E eu dizia algumas coisas para ele, dizia assim, não é assim. A professora disse que não é assim. Né? Então, toda aquela transferência também com a professora, que é um suposto saber, eu já não sabia mais nada. Então, a professora é que determinava que as coisas poderiam ou não poderiam ser, e que ele não deveria mais ficar se preocupando com coisas que não eram importantes lá para a sala de aula. Então, eu acho que a gente tem que pensar num pano de fundo quando a gente quer pensar em educação. Educação não é uma coisa assim genérica. Bem, aqui tem alguns elementos que fazem parte de modelos diferentes. Se eu penso lá naquele pano de fundo anterior, eu vou fazer determinadas escolhas. Se eu penso em outro pano de fundo que eu não mostrei para vocês, mas que vocês já sabem, conhecem, né, eu vou pensar em outros tipos de elementos. Eu vou deixar um minuto só para vocês olharem e ver se vocês, que escolha vocês fariam. Ou já fizeram trabalhando com EAD. Não, cada um pensa, não precisa dizer, não conta. Sim, sim. Algumas vezes a gente faz isso, outras vezes a gente faz isso sem ser obrigada por ninguém também, porque a gente não tem muita ideia, muita consciência, e porque é difícil também pensar coisas num paradigma muito mais flexível. Pelo menos quando a gente faz obrigado, a gente sabe disso. E a gente fica tentando. Eu acho mais complicado quando a gente tem uma ingenuidade em relação às concepções. E também, gente, mesmo não tendo, a gente de vez em quando escorrega. Bom, eu vou pintar aqui uma parte, e a outra parte para a gente... Eu sou gremista, né? Vocês sabem disso. Deu para ver que sou gremista, mas eu não botei vermelho. Que é para ninguém poder dizer que eu coloquei com o colorado os elementos do paradigma que eu acho que nós temos que superar. Não tem nenhuma ligação. Bem, então, assim, acho que o que está colocado aqui em azul complementa, né? São alguns elementos que têm relação com aquele paradigma. Então, quando a gente pensa em estratégias, a gente tem que considerar como é que eu faço para o sujeito ter autoria? Que tipo de estratégia? Algumas eu já sei que não posso fazer se eu considero que o sujeito deve ter autoria. Que tipo de estratégia é complicada? Aquelas que eu coloco ali um texto assim, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, tal. Aí pergunta, quem descobriu o Brasil? O sujeito responde, Pedro Álvares Cabral, ou, sei lá, o nome de outro e nenhuma dessas alternativas, ou algo assim. Bem, então, eu já sei que esse tipo de estratégia não funciona. Se eu quero que ele participe, tenha interlocução, que tipo de estratégias eu tenho que privilegiar? Estratégias onde ele vai encontrar pessoas, onde exista gente. E mesmo assim tem que ter cuidado. Uma vez eu me inscrevi num curso de curiosa, um curso para formação de professores para trabalhar com EAD. E eu cheguei no ambiente e encontrei alguns textos, e aí dizia assim, cada um abra o seu fórum. Nós éramos 20 pessoas, mais ou menos. Cada um abriu o seu fórum. Bem, quem é que ia interagir em 20 fóruns?
né? E cada um abriu fora do seu interesse. Ninguém falou com ninguém. Daqui um pouquinho não tinha mais ninguém no ambiente, né? Então, mesmo um fórum que poderia ser, né, poderia compor uma estratégia para conversar, ele tem que ser colocado dentro de uma arquitetura pedagógica, não pode ser usado simplesmente como um fórum. Bem, eu vou adiante. Eu não sei meu tempo, né, Vilma? Tu vai cuidando? Tá bem? Ah, então tá. Bem, então, aqui nós estamos partindo de uma ideia de concepção de aprendizagem, para pensar estratégias também. Bom, então, aqui é uma ideia de aprendizagem não como mudança de um comportamento. Se a gente abrir os livros de psicologia, a gente vai ver em muitos lugares assim: aprender é mudar comportamento. Então, a gente ensina as pessoas para que elas mudem de comportamento. Elas mudam. Mas isso não significa que elas mudem de ideia. Elas mudam de comportamento. Elas sabem que tem que se comportar. Ela estava falando, dentro de um determinado ambiente, eu tenho que fazer certas coisas. Se não fizer, provavelmente vai ser punida. Punida quer dizer, vão te mandar embora. Então, não é nesse sentido, mas no sentido, né, do sujeito sendo ativo sobre o mundo. Se ele não for ativo sobre o mundo, ele não consegue compreender esse mundo e ele não consegue modificar esse mundo. Não necessariamente todos têm compartilhado essa ideia. Vocês poderão não compartilhar. Mas eu estou desenvolvendo estratégias nesse sentido. Então, quais são características que eu considero importantes nessas estratégias? A primeira é que elas componham arquiteturas pedagógicas. Bom, qual é a ideia que nós temos de arquitetura pedagógica? Para nós, a arquitetura pedagógica, ela é uma estrutura de apoio à aprendizagem. E nessa estrutura, nós temos que ter vários elementos. Nós temos que ter uma concepção sobre a educação, nós temos que ter pedagogias abertas, nós temos que ter tecnologias que permitam que a gente consiga colocar essas pedagogias em ação. Nós temos que ter formas de avaliação compatíveis. E nós temos que ter a intervenção do professor e do tutor compatíveis com aquilo que a gente está propondo nessas arquiteturas. Então, eu coloco ali, são de natureza estruturante, reflexivas e autorais, muito mais do que reprodutivas. Eu não estou falando aqui do reprodutivo, esse que todo mundo tem falado ultimamente, do plágio. Isso é outra coisa. Mas de reprodutiva da gente ficar reinventando a mesma coisa, né, durante todo o tempo. Eu tenho visto muitos cursos à distância. Eu tenho conversado com muitas pessoas que trabalham com cursos à distância. E eu vejo que é difícil sair dessa ideia de reproduzir as coisas ano após ano. E tem alguns cursos que têm uma dificuldade maior, acho, do que o nosso. Que eles têm o material feito antes do curso. Então, depois que a gente já produziu não sei quantos mil fascículos, depois é difícil mudar. Eu conversei com um tutor num curso num polo que eu fui avaliar, e ele me dizia assim: não, os equipamentos do laboratório de física mudaram. Só que o fascículo ele foi feito antes, então as propostas do fascículo não têm mais nada que ver com os instrumentos do laboratório. Só que eu não posso propor. Ele dizia assim: mas quem sabe tu propõe alguma coisa diferente? Não posso, porque o fascículo está aí, eu tenho que colocar esse fascículo em ação. Então, vejam que chega um ponto que quem está comandando é o fascículo. O mundo mudou, o tutor entendeu isso, o aluno precisa conhecer o que está acontecendo agora, mas o fascículo não deixa. Então, nós caímos em algumas dificuldades que eu acho que são importantes da gente considerar.
Bem, a outra característica que eu considero importante é que o papel da equipe docente é muito mais o de provocar do que o de transmitir. Então, eu coloco aqui o professor como provocador do desejo de saber. Esse professor é difícil de ser. Acho que aqui, quem não é professor do ensino superior é professor de ensino médio, todos nós estamos ligados à questão do ensino. É difícil. É difícil porque a gente precisa muita habilidade. Mas eu acho que a gente tem que tentar. E o aluno fica pedindo para a gente transmitir. Porque não é só o professor que é viciado, o aluno também é. Alguns alunos já não têm essa ideia, mas muitos querem. E o professor não é bom porque ele não trouxe tudo estruturado e não disse exatamente como é que são as coisas. E até depois, até no pós-graduação, os alunos pedem, professor, estou no caminho certo? Aí diz, bom, mas um trabalho de mestrado, de doutorado, ele cria caminhos. Nem a gente sabe se é o caminho. Não existe um caminho também. Então, mais caminho certo. A gente tem que parar de pensar que o professor sabe tanto assim. O professor sabe algumas coisas, mas eu acho que o nosso professor, assim, a gente coloca nele, é bem a ideia que a Irani estava colocando ontem na tese, né? É o nosso sujeito suposto saber. Então, ele tem todas as respostas. Que desilusão. Mas, enfim, é melhor também que a gente não se convença. E se a gente se convence que realmente a gente tem esse suposto saber, aí a gente fica paralisado, porque aí a gente não pode mais descuidar um minuto. Tem que correr na frente. Mas a ideia, então, que o professor tenha e o tutor consigam trabalhar com o aluno com duas estratégias, digamos assim, que parecem contraditórias. Uma é a estratégia de tirar certezas, de tentar minar o campo do saber daquele momento do sujeito. E a outra é ajudar na reconstrução. Então, com uma mão ele tem que puxar o tapete, e com a outra ele tem que ajudar para que o aluno realmente não caia. E isso, às vezes, é difícil. Difícil da gente implementar e difícil da gente dosar. Então, nós falamos muito para os tutores e professores do nosso curso que tem que fazer isso. É verdade, né? Vocês confirmam. E em alguns momentos até tem exagero. Aí teve um trabalho sobre matemática que os tutores perguntavam tanto, mas por quê? Por quê? O Anuar está rindo, ele acompanhou. Mas por que isso? Mas por que tu colocaste? Mas como? O aluno não se aguentava mais. Ele disse assim, só um pouco, eu preciso reestruturar alguma coisa antes de outra pergunta. Então, a gente também tem que cuidar, porque se a gente só pergunta, a gente também desmonta. Então, a gente também tem que trazer elementos para contribuir nessa reconstrução. Então, assim, não é a ideia de dar, dessa transmissão que a gente está convencional, que a gente está acostumado a ver, mas a ideia assim, de oferecer elementos, de oferecer fontes, de oferecer ideias, de discutir ideias. Senão a gente entra num purismo também, que não se pode dizer mais nada a não ser fazer determinadas perguntas. Aí a gente fica quase um analista ortodoxo, que as pessoas falam e ele não diz nada. Acho que também não é este o caso. Bem, a ideia do suporte tecnológico dentro dessa concepção de pensar estratégias é muito mais de apoio à experimentação, à análise de interações, análise às interações e à autoria. Bom, o que a gente tem usado e que eu tenho visto, não só que nós temos usado, que tem funcionado bem? Estratégias de simulação. Eu não sei se vocês já experimentaram.
né, em alguns cursos, e principalmente cursos de física, de química, tem usado essa ideia de simulações. Também em odonto, eu tenho visto, em medicina, porque aí não precisa matar o paciente, né? A gente faz simulação, não precisa extrair o dente, a gente consegue fazer simulação, né? A questão da resolução de problemas também tem aparecido como uma boa estratégia, né? A questão também de debates, júri simulado, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de trabalhar com júri simulado, é bem interessante, né? São levantadas muitas ideias, né, para que sejam debatidos e o júri vai pensar, né, o que é que aparece em função de todas essas ideias. Na verdade, isso tudo é para desenvolver argumentação, né? Nós temos muita dificuldade de argumentar, né, e defender nossas ideias. Não sei aqui se é o caso, mas eu tenho acompanhado dificuldades dos alunos de argumentação, né? E nós temos trabalhado muito com essa ideia, inclusive assim no nosso curso, né, de que exista realmente, que existam teses a serem defendidas, né, e que a gente consiga dizer por que aquelas teses devem ser defendidas, né? O que a gente pode discutir em função disso. Bem, a autoria, muito ligada a, quer dizer, N situações e estratégias, mas é que eu estou trazendo um pouco mais ligados aos projetos de aprendizagem. Eu não sei se, eu acho que grande parte, né, das pessoas que estão aqui conhece, né? Eu vou mostrar um exemplo de projeto de aprendizagem na graduação, para não mostrar de criança, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas sempre mostram de criança. Não, então, a gente vai mostrar de adultos. Bem, e principalmente, eu acho que outra característica importante é sempre buscar mais interação entre os próprios alunos. O que nós observamos no PEAD é que, mesmo assim, não dentro de uma estratégia planejada, mas uma estratégia mais ampla, os alunos ajudaram muito uns aos outros, né? Até nós tivemos uma estratégia que foi um projeto que se chamou Adote um Bicho, né? Porque nós tivemos uma entrada em 2006-2 e uma entrada em 2007-1. Só que o MEC disse, não, é uma turma só. Não podem ser duas turmas. Então, a turma que entrou em 2007, ela entrou direto no segundo semestre, né? E não teve toda aquela preparação para o uso da tecnologia que a primeira turma teve. Então, nós fizemos um projeto, Adote um Bicho, cada veterano adotava um bicho. É um bicho com X, né? Todo mundo achou que era um gatinho. Não, um bicho com X. Então, eles aí começaram a chamar de madrinha, né? Madrinha, afilhada. Em geral, mulheres, porque pedagogia tem muita mulher, né? Aí, então, as madrinhas ajudavam, né, para que eles tivessem uma apropriação tecnológica mais tranquila. E foi muito tranquilo. Até, acho que os que entraram em 2007 aprenderam rapidamente e não notamos dificuldades maiores, né? Ou a cada semestre as pessoas já estão melhores, assim, já têm mais fluência, ou funcionou bem, elas estando imersas num grupo que já estava trabalhando com tecnologia, acho que as coisas aconteceram de uma maneira tranquila, né? E a comunicação entre os alunos é uma coisa fantástica, até quando a gente não quer, né? Qualquer novidade, né? Eu não sei se vocês, acho que vocês não sabem, né? Mas os nossos alunos agora vão se formar e eles vão se contentar em fazer uma formatura, né, com 2 polos cada vez. Então, fizeram um pedido à pró-reitoria para que tivesse formatura única. Um polo fez. Na hora que saiu o resultado, todos os polos já sabiam, né? Então, eu acho que essa rede de comunicação, ela funciona muito bem. E ela é muito rápida, né? Agora, nós temos, vamos dizer, muitas estratégias de interação entre eles, né? Tem muitas listas e espaços onde eles podem fazer essa comunicação. Bom,
Uma outra característica que eu acho muito importante é a avaliação. A avaliação é um nó. Eu tenho até medo de falar em avaliação. Eu não gosto muito de falar em avaliação porque é muito complicado. Mas a questão é assim, se a gente trabalha dentro de um modelo em que a gente considera que a aprendizagem é um processo contínuo, né, e que a gente não pode comparar com o ideal, né, aquilo que o professor acha que deveria ser, ou o aluno ideal, então é muito complicado a gente não avaliar o processo, avaliar a performance. Então, eu estou colocando aqui a proposta de deslocamento que a gente tem buscado. Eu nem vou dizer para vocês que a gente tem feito, efetivamente. A gente tem feito em muitos momentos, em outros a gente tem dificuldade, né, que as pessoas consigam ou compartilhem e realmente façam uma avaliação de processo. Então, a ideia é assim, não adianta a gente simplesmente avaliar um produto. O aluno chegou até ali. A gente não sabe nem qual foi o ponto de partida dele. Será que ele aprendeu muito ou aprendeu pouco? Né? Na verdade, para ver o quanto alguém aprendeu, a gente tem que acompanhar um processo e ver que mudanças conceituais foram acontecendo durante esse período. Difícil, né? Muito mais fácil a gente fazer uma prova no final e ver se ele sabe aquilo que a gente acha que ele deve saber. Mesmo que ele, às vezes, vá bem na prova e não saiba. Que também acontece. Às vezes a gente vai bem. Eu passei no vestibular de matemática muito bem. Eu não sei matemática, confesso. Não sei matemática. Nunca aprendi matemática. Aprendi formas de resolver os problemas sem entender exatamente o que eles significavam. Então, eu tenho muitas dúvidas em relação a essa questão das provas. Que eu passei muito bem no vestibular de matemática. Bem, também um outro deslocamento que a gente propõe é das observações e julgamentos externos, que eu estava falando, que comparam ao ideal, para trabalhar mais com análise e autoanálise do que está em produção. E um deslocamento da avaliação da aprendizagem para avaliação na aprendizagem. Então, eu não estou simplesmente avaliando o que foi aprendido, mas eu estou avaliando no processo. Então, em função disso, a gente tem optado por uma avaliação de portfólios. A gente tem trabalhado com a ideia de portfólios de aprendizagem. Não só porque a gente não consegue ainda convencer os professores que isso é suficiente. Vocês se convencem que a gente pode avaliar só pelo portfólio? Sim? Mas vocês são uma plateia especial. É gente que está interessada e que tem estudado e que tem trabalhado muito com EAD. Mas grande parte dos professores não se convence. Nos institutos de vocês, se vocês falarem isso, acham que vão ter uma acolhida assim? Claro, sim, compreendo. Não. Assim, você é louca. Vem com essas ideias. Uma vez uma professora me disse lá no Rio de Janeiro, numa reunião, essas ideias esdrúxulas. Isso. O MEC, a legislação diz que tem que ter avaliação presencial. As pessoas leem como prova presencial. Mas ele não diz que é prova. Mas quando a gente olha, avaliação presencial, tem que fazer uma prova. E o MEC é que disse, então a gente fica bem isento. A gente não precisa fazer escolhas, não, porque o MEC falou que é prova, então a gente tem que fazer prova. Mas, na verdade, a gente não tem que fazer prova. A gente faz porque a gente acredita nela, na verdade. Então, acho que a ideia da gente poder trabalhar com portfólios, e nós fazemos também a defesa dos portfólios. Então, o aluno, ele alimenta seu portfólio durante todo o semestre. Aliás, eles alimentaram durante todos os semestres. Esses semestres vão finalizar. E eles devem fazer, no final, uma apresentação, das suas aprendizagens mais significativas. E um documento síntese. Porque a gente, claro, tem que ter também uma avaliação
que é presencial, porque a gente vai lá, a gente faz as bancas nos polos. Se o pessoal do PEAD que está aqui, né, se eu estiver mentindo alguma coisa, vocês falam. Tem aqui online também. Tem online? Então tá. Bem, eu quero mostrar para vocês um exemplo, né, de uma estratégia que é o debate de teses. Aliás, duas, debate de teses e os projetos de aprendizagem. Tá? Eu vou começar até pelos projetos de aprendizagem, que eu acho que é mais fácil de visualizar, porque o debate de teses, como eu não quis fazer, cadastrar no ambiente e tudo mais, eu vou mostrar só uma imagem. Então, acho que fica um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que daqui eu não consigo clicar, né? Só consigo passar. Aqui nesse link. Tu me ajuda, por favor? Não, esse é o de baixo. Bem, eu trabalho com projeto de aprendizagens, a gente tem usado tanto no nosso curso, à distância, quanto nas situações presenciais. Eu acho que essa é uma estratégia interessante porque ela serve para processos à distância, mistos, né, presenciais, né, com o uso das tecnologias. Tá? Então, assim, para essa estratégia, que nós chamamos de uma arquitetura pedagógica de projetos de aprendizagem, a gente trabalha com o ambiente Wiki. Eu não consigo fazer esse trabalho dentro dos nossos ambientes. Eu acho que eles são complicados. Tá? E tem uma outra questão, né? Por que a gente também faz a opção por trabalhar com Wikis aqui? São alunos de licenciatura. Né? Basicamente, alunos de letras, licenciatura em letras, psicologia e química. E estes nossos alunos, depois, provavelmente, trabalharão em escolas com alunos de nível médio ou até ensino fundamental. E nas escolas não tem Moodle. Não tem Moodle disponível. Não tem roda disponível. Não tem ambientes que se possa utilizar. Então, o professor tem que aprender que ele vai ter que encontrar na internet ambientes abertos e também que não tenham custo, né? Porque senão ele vai ter muita dificuldade de trabalhar na sua escola. Bem, então aqui é um exemplo, a gente pode... sobe um pouquinho para mostrar alguns projetos que os alunos fizeram. Né? Como o nosso, digamos, conteúdo é projetos, né? Os projetos dos alunos, eles podem variar e os alunos vão trabalhar conforme as suas curiosidades e inquietações na vida. Então, vejam a variedade de questões aqui. Né? Desde qual é a história do sorvete, né? Até como funciona a internet, né? Como acontece o processo de transformar um livro em filme, né? Como que pensa a mulher contemporânea sobre o seu papel na sociedade, né? Quais as atividades da Força Aérea nos tempos de paz? Então, vejam assim, ó, nunca que eu conseguiria, né, dentro daquela nossa ideia que a gente precisa atender a necessidade dos estudantes, os seus interesses, nunca que eu conseguiria atender se não houvesse a possibilidade dessa diversidade. Né, deles serem autores dos seus projetos. Porque eu acho que jamais me ocorreria trabalhar, pelo menos com vários temas desses. Então, a gente faz assim, grandes levantamentos e a ideia desses projetos é muito da autoria e do planejamento da própria aprendizagem. Né? E nós temos um espaço que eu acho que é estratégico, que é o espaço do diário de bordo. Teria que entrar em algum... Qual é que a Maria Ângela, que trabalha comigo, aqui no grupo das mulheres aqui?
Ok. Ali, ó, no diário de bordo. Grupo das mulheres tem que ter florzinha, né? Olha só. Então, todo o projeto é acompanhado com diário de bordo. Né? E nós nos esforçamos muito para que esse diário de bordo seja um espaço de metacognição, de metareflexão. É uma das questões mais difíceis. É a gente pensar sobre a nossa própria aprendizagem. Isto é muito difícil. A gente perceber o que eu descobri, que dificuldades eu tive, por onde é que eu caminhei. Isso é uma dificuldade, eu acho que dos alunos, dos professores, de todos. Todos nós temos dificuldades metareflexivas. Porque senão a gente teria muito mais consciência, e a gente tomaria muito mais consciência das nossas dificuldades e nós seríamos muito melhores. Muitas vezes a gente não consegue ser melhor porque a gente nem sabe exatamente o que a gente tem, quais são os nossos problemas. Então, essa questão ali é muito interessante. Baixa um pouquinho mais para ver o que elas... Então, estão colocando, e cada uma vai lá, cada um do grupo vai lá e escreve, coloca o seu nome, o que aconteceu naquele dia, como pensou, porque isso é um diário do grupo. Daria para fazer também individual. Os portfólios que nós fazemos no PEAD são individuais e têm uma característica assim, um pouco diferente. Bem, aqui eles podem usar recursos diversos. Né? Do filme, tem filme também? Deixa eu me lembrar. Não chegou a colocar. Mas em muitos também eles colocam vídeos, colocam uma série de recursos, né, que estão disponíveis. Ok. Não sei se vocês querem ver, mas eu acho que dá para ter uma ideia, né? A não ser que gostem muito de sorvete. Aí já é outra, né, uma outra situação. Então, eu vou mostrar um pouquinho agora, se tu puder voltar ali, o debate de teses. Bom, o debate de teses é uma arquitetura, né, que ela começou a ser esboçada no curso de especialização de formação de tutores, ainda muito incipiente. Né, porque eu tinha um problema. Precisava trabalhar com os tutores a questão da aprendizagem na teoria do Piaget. E achei que seria difícil e que eu precisaria que eles tivessem muita ação para que a gente pudesse conversar sobre aprendizagem. E achei que se pedisse textos e discussão de textos não ia ser suficiente. Então, começamos pedindo que todos entrassem numa página e escrevessem o que pensavam sobre aprendizagem. O que é aprendizagem? Começou no Wiki, agora que tem um ambiente próprio. Então, todos foram lá e escreveram o que achavam que era aprendizagem e desenvolvimento. A partir de todas as ideias que foram colocadas, né, nós criamos o que a gente chamou de teses. Ou seja, que ideias estavam sendo defendidas ali pelos tutores. E aí, acho que na época foram criadas 10 teses sobre desenvolvimento e 14 teses sobre aprendizagem. Algo assim. Aí colocamos as teses para que cada um se posicionasse em relação a elas. E criamos um debate em função disso. As pessoas concordavam, discordavam ou diziam que não sabiam. Não sei me posicionar. E nós achamos que é uma boa estratégia para debate. Agora ela está sendo usada no pós-graduação. Porque existem algumas questões que são muito boas de serem debatidas de uma forma em que as pessoas têm que ir lá e se posicionar. Em relação a várias teses. Bom, sobe um pouquinho aqui. Agora a gente começou a trabalhar num ambiente, porque também é difícil de fazer isso nos ambientes que a gente tem disponíveis. Qualquer arquitetura que seja um pouco diferente daquilo que normalmente se faz no presencial e que se pensa que se deve fazer na distância, ela é difícil. Os ambientes não comportam. Bem, então, nós temos aqui as teses, um posicionamento inicial, esse aluno já discordou, só que sempre tem que ter justificativa. Não pode concordar ou discordar sem justificar. Aí, então, ele argumenta, os colegas são colocados como revisores, a gente faz por sorteio,
né? Ou, dependendo do grupo, pode fazer também por pessoas que se colocam à disposição para fazer, de um ou de outro. Né? E depois tem a réplica. Cada um tem que defender as suas ideias e pode modificar também. Né? E depois a gente tem lá um posicionamento final daquele sujeito, né, após a discussão. A gente pode fazer quantas fases quiser. Né? Eu estou apresentando um pouquinho mais simples, né, para a gente poder ter uma ideia, né, de como funciona esse ambiente. E a ideia depois também é a gente poder tornar esse ambiente mais, vamos dizer assim, mais fácil para a gente cadastrar. Ele está ainda no início, né? A professora Keginé está fazendo com um orientando dele. Né? Lá do Espírito Santo nós temos uma parceria. Né? Nós temos gente que trabalha para nós também de outros estados. Né? Tem uma professora também que é do Espírito Santo que ela está nos ajudando a fazer toda a avaliação do PEAD, que o Silvestre estava colocando agora. Né? Inclusive usando agora também, ela usa o NVivo, acho que vocês conhecem o software, né? E o Chic, para ver também as implicações, né? O que aparecem de implicações dentro das avaliações. Então, acho que vai ser um trabalho bem importante, né? E que é muito bom que a gente tenha também parcerias, né, em vários locais. Bem, acho que dá para ter uma ideia. Estou tentando mostrar para vocês assim, algumas coisas um pouco diferentes, né, que a gente tem pensado em termos de estratégia. Pode voltar ali? Eu tenho tempo ainda? Então, só vou mostrar em 10 minutos, para vocês um retorno que eu tive de um levantamento que nós fizemos com os alunos do nosso curso. Né? Agora, não em termos assim, tanto de estratégias, microestratégias, mas pensando um pouco mais assim, como nós organizamos o curso e qual o retorno que eles nos trazem em termos de características que eles consideram facilitadoras da aprendizagem. Eu tenho outras avaliações que eu não trouxe. Eu escrevi um artigo faz uma semana, mais ou menos, em que eu levantei também as mudanças que eles atribuem, as mudanças na vida pessoal, profissional e de estudante, que eles atribuem ao curso. E temos também os índices de satisfação, né, que o Silvestre levantou aqui. E levantamos também essa questão de quais são as características que eles consideram facilitadoras da aprendizagem. Então, eu consegui categorizar 4. Consegui assim, criar 4 categorias. As características relativas à organização dinâmica do curso, as relativas à dedicação e qualificação da equipe do curso, as relativas às interações e comunicações e as relativas a materiais pedagógicos e tecnologias. Quero deixar bem claro que a pergunta era aberta, não tinha nenhuma... não tinha nada para escolher, não tinha nenhuma sugestão do que eles devessem colocar. Então, assim, este é um dos primeiros quadros e o que os alunos apontam como mais importante para a sua aprendizagem é a integração e a relação entre as disciplinas, que é a organização curricular do curso. Então, a articulação e coesão de conceitos em atividades desafiadoras, criativas, diversificadas. E, em segundo lugar, uma relação e coerência entre teoria e prática. Eu fiz esse levantamento porque eu estou juntando com os pressupostos do curso, para ver o quanto os pressupostos do curso são reconhecidos assim, nas atividades pelos alunos. Eu acho que isso é uma avaliação interessante, né? Menos tradicional. Uma outra questão importante que eles apontam é a flexibilidade dos planejamentos e prazos em função das suas dificuldades. Isso é uma questão importante, né? O Silvestre trabalhou muito nisso já, né? no polo de Gravataí, né? E defendeu muito sempre essa questão das flexibilidades, e eles apontam, né, também como uma questão importante. Eu não vou ler tudo, mas eu achei que é importante, assim, não foram as primeiras
Mas, assim, o que foi apontado em primeiro lugar não foi ser um curso à distância, eu posso fazer em casa, né? E isso é que é facilitador. Não, para eles o facilitador é muito mais a forma como o curso propõe do que ele ser à distância. Tem um outro também de qualificação, um dos pontos mais apontados, tá bom, mas acho que um grande número de indicações é relativa ao trabalho da equipe docente, professores e tutores. Questão assim muito do vínculo, do retorno e do acompanhamento. Por isso que eu insisto muito na presença. Um curso sem acompanhamento, o nosso curso sem acompanhamento, eu acho que ele teria assim muito prejuízo e muita evasão. Ainda mais que é um curso que as pessoas dizem que é difícil de entender, que é sofisticado. Eu acho que não, mas muita gente diz isso. Bem, a outra indicação que foi muito grande é a questão de trabalhar em rede de interações virtuais, em parceria. Que acho que as grandes indicações até agora têm sido a organização curricular, a questão da teoria e da prática, e a questão do atendimento e a questão da comunidade de aprendizagem. E depois o resto mais, eu acho que até são desdobramentos, por isso que eu juntei. A gente pode até ter um total em relação a isso. E o último, a questão dos materiais, eles também colocam como materiais de qualidade, mas eu vejo que é mais apontado do que a questão dos materiais, a questão das dinâmicas. Porque os nossos materiais eles são muito construídos na dinâmica. A gente não trabalha muito com a ideia de materiais muito estruturados. Depois as TICs também, muita gente, a questão da literatura, né, do que tem disponível. Mas, basicamente, a avaliação é isso. Essa parte. Né? Depois nós temos outras situações de avaliação. Eu também defendo que nós temos que buscar parâmetros diferenciados para avaliação na educação à distância. Acho que a gente ainda está muito com os parâmetros que a gente usa no presencial e que também muitas vezes não funcionam bem no presencial. Então, acho que a educação à distância é um bom momento para a gente rever estratégias, para a gente rever concepções, para a gente rever avaliação, para fazer uma revisão que serve também para o presencial. Porque as questões de fundo, elas são questões da educação, basicamente, que eu acho que a gente compartilha em todas as situações. Bem, então, eu agradeço que vocês tiveram toda essa paciência de me escutar há tanto tempo, e estou à disposição para qualquer pergunta, debate, aquilo que vocês quiserem. Obrigada. Bom, vamos então aproveitar a presença da professora Rosane para explorá-la ao máximo em relação à fala e perguntas. Só passar no microfone para o pessoal que está acompanhando à distância. Rosane, eu queria saber como é que vocês estão lidando com a questão do estágio. São alunos de um curso, então tem uma carga horária de estágio, que seria, alguns recebem denominação de estágio supervisionado, estágio curricular. Como é que vocês fazem esse registro? Como é que vocês acompanham o tutor lá do polo? Qual é a interação nesses estágios nas escolas? Como é que funciona? Me explica. Ok. Bem, foi um grande desafio, né? Nós passamos, assim, a maior parte dos alunos já fez o estágio, mas temos alguns ainda nesse semestre. Então, para nós, o primeiro desafio foi que nós estamos com muitos alunos em estágio, e no estágio nós temos que ter professores supervisores para todos esses alunos. Então, nós tivemos que reunir uma equipe de 30 professores para dar conta de todos esses alunos.
Então, esse foi o primeiro desafio, até porque nem todos os nossos professores têm formação para trabalhar com estágio. Então, muitos deles debutaram, não tinham trabalhado nunca com estágio. Então, nós tivemos que fazer também... Tem uma moça que está debutando também, a Clevi, que está trabalhando nesse semestre com estágio, que ela está agora trabalhando conosco, e as pessoas têm que fazer uma formação também para atender os estágios. Bem, o outro grande desafio foi a questão toda de como é que a gente faz com a documentação. No momento, nós ainda não tínhamos o nosso... Ainda toda a própria legislação, né, Silvestre, que vocês tiveram que aprovar depois. Então, nós começamos com uma carta de apresentação, e alguns documentos iniciais, mas eu acho que isso se resolveu até facilmente. O grande problema foi a logística. Por quê? Nós colocamos no nosso projeto pedagógico 2 visitas para cada aluno. Então, a gente multiplica, digamos, 350 alunos em estágio, com 2 visitas cada um, e nem todos moram na cidade do Polo. Então, a cidade Polo, a cidade Polo é 3 Cachoeiras, mas alguns moram em Torres, outros moram em Morrinhos, outros moram em Terra de Areia. Então, nós tivemos que fazer toda uma logística, né, de pensar assim, cada professor com 12 orientandos, supervisionando 12 alunos, porque senão seria impossível de dar conta. Então, nós tínhamos que, inclusive, ajudar esses professores a fazer os trajetos. Então, ele sai numa manhã e vai visitar um aluno, depende, algumas escolas tinham 2, algumas, que bom, tinham 3 naquela escola. Então, vai na escola, visita o aluno, conversa com o interlocutor, aí vai para outra escola, e nós fizemos assim, obrigatoriamente uma visita de professor e a outra de tutor. Então, a segunda visita poderia ser do tutor de sede ou de polo, conforme fosse mais adequado. Então, todos os alunos receberam 2. Agora, isso requer uma logística bem grande, porque os professores têm muitas atividades, sair 1, 2 dias não é fácil. As escolas, às vezes, são em locais também complicados, né? Zona rural, alguns se perderam até com o GPS. Então, isso requer também uma disponibilidade grande por parte dos professores. Eu acho que a Faculdade de Educação fez um mutirão. Assim, todos colaboraram muito. A SEAD também nos deu muito apoio, e nós conseguimos vencer essa questão. Bom, para registro do estágio, cada aluno criou um wiki. E os alunos registravam desde o seu plano, o plano do estágio como um todo, até os seus planos semanais, as atividades realizadas, o que funcionou, o que não funcionou, suas reflexões, e tiveram um acompanhamento, o registro, a discussão com os professores e tutores por esse ambiente. Depois, eles produziram um documento, que é o relatório do estágio. Esse foi feito impresso, porque esse é nosso documento, vamos dizer assim, comprobatório de estágio, onde tem, então, ali todo o seu relatório. Que é o que, na verdade, o presencial guarda, né? Os alunos do presencial só têm esse relatório. Toda a interação, inclusive, é muito mais oral. Eles fazem sessões de discussão do que registradas. Nós aproveitamos, nós temos o registro de tudo que aconteceu com os nossos alunos durante o estágio. Esse wiki é fechado, ele não é aberto na internet, porque ali se fala de pessoas, ali se fala de alunos, do que aconteceu, ali se fala de questões com direção, que em alguns momentos aconteceu. Então, ele é fechado, ali só tem acesso o aluno, o seu orientador e o tutor que trabalha com ele. E a coordenadora que é metida. Porque a gente também tem que acompanhar se tudo está acontecendo a contento. Mas nós temos trabalhado assim, funcionou bem, eu fiquei surpresa, acho que funcionou. Até a logística funcionou melhor do que eu imaginaria. Se quiseres ver, tem lá todos os documentos, a gente deixa tudo à disposição.
Rosane a respeito dessa questão da captura do tempo, né? Responder e-mail à meia-noite, no fim de semana. Eu não sei se tu tem alguma reflexão sobre isso, porque tem... O ano passado, eu coloquei nos meus favoritos sociais e ainda não consegui ler. O ano passado saiu do Simpro, Sindicato dos Professores das Escolas Particulares de Minas Gerais. Eles fizeram um volume específico com uma coletânea de artigos sobre isso. E também o Simpro do Estado de São Paulo, na campanha salarial, propôs a hora-aula e e-mail. Como os professores que usam tecnologia têm um adicional no salário. E esse seria um ponto, se tu tem uma reflexão a respeito disso, e a outra questão é o uso de wiki e uso de blogs. Os wikis frequentemente têm funcionalidades que se assemelham às funcionalidades dos blogs, das hospedagens, das ferramentas, dos softwares de wiki e de blogs. Então, numa hospedagem de blogs, eu posso ter, por exemplo, 10 autores na mesma página, no mesmo blog. E isso não configura esse blog como um wiki, digamos assim. Então, se poderia, ao invés de utilizar um wiki, poderia utilizar uma hospedagem de blogs. Bem, vou começar pelo final, né? Eu sei que tu tens uma hospedagem de blogs. e é muito interessante, sem dúvida. De wiki também. Bem, é que nós começamos usando o wiki. E o wiki é muito fácil para colaboração. O blog nos pareceu um pouco mais... A colaboração fica um pouco mais difícil de ser implementada. Não é que não dê, a gente pode transformar. Mas nos pareceu inicialmente que com o wiki a gente tinha mais facilidade de trabalhar. Talvez um outro wiki não tenha as mesmas funcionalidades do que o que nós usamos. Mas, assim, acho que a ideia é ambientes abertos em que a gente possa implementar pedagogias flexíveis ou arquiteturas flexíveis. E que sejam ambientes que a gente pode buscar na rede, que qualquer professor pode implementar na sua sala de aula. Então, acho que nesse sentido, assim, não faz tanta diferença para mim pensar se eu vou usar o wiki ou o blog. Desde que eu consiga implementar. Eu não fiz uma análise maior do blog em relação à escrita colaborativa, à facilidade da escrita colaborativa. Nós ficamos usando o blog sempre mais como o portfólio das alunas, porque o blog é o que sustenta o portfólio. Eu não sei se tu tens essa experiência de uso para escrita colaborativa. Mas eu acho que a ideia é poder ter interlocução, poder ter discussão, poder ter escrita coletiva. E aproveito para fazer propaganda da hospedagem de blog que o Paulo está oferecendo. Acho que até tu pode fazer melhor desculpa, não é o Paulo, é a Faculdade de Educação, mas ele é o coordenador desse trabalho. E como é que as pessoas têm que fazer para entrar em contato contigo? Ou não, é só pedir? urgs.br/blogs/faced. Sem barra. Blogs Faced. Tem uma hospedagem gratuita. Bom, quanto à captura do tempo, eu já vi também, o Simpro está se movendo muito, porque o professor diz que ele está trabalhando muito mais. Ele é contratado para 40 horas e trabalha 60, ou trabalha 50, porque ele chega em casa e ele fica respondendo e-mails. No nosso caso, a gente não tem essa briga, mas que o nosso trabalho ele realmente fica maior, no tempo ele fica. Eu não tenho assim uma reflexão mais aprofundada sobre isso. Eu sinto a tensão. Eu apresento como uma tensão. Eu acho que todos nós temos que discutir e pensar sobre isso.
qual é o uso assim do e-mail que é adequado, que não chega a ser uma invasão, né? Mas eu não saberia te dizer, Paulo, não tenho uma reflexão mais aprofundada. Talvez alguém aqui tenha pensado mais sobre isso e tenha uma solução para nós em relação a essa tensão. Eu confesso que eu não tenho.